Fernando Alonso sempre teve fama de ser um dos pilotos mais duros e exigentes da Fórmula 1, alguém que não distribui elogios facilmente. Sua carreira, marcada por momentos de genialidade e por uma personalidade intensa, fez com que as pessoas entendessem que, para ganhar um elogio de Alonso, é preciso realmente impressioná-lo. E é exatamente isso que Gabriel Bortoleto vem fazendo desde que cruzou o caminho do bicampeão mundial. As declarações recentes do espanhol mostram não apenas respeito, mas uma admiração genuína por um jovem que, em pouco tempo, passou de promessa à realidade no automobilismo internacional. A relação entre Alonso e Bortoleto começou de forma natural, quando o brasileiro entrou para a academia de pilotos gerenciada pelo próprio espanhol. Alonso, acostumado a lidar com jovens talentos, logo percebeu que havia algo diferente no garoto de São Paulo. A primeira grande chancela veio no fim de 2024, quando Bortoleto, estreando na Fórmula 2, conquistou o título da categoria. Alonso não poupou palavras para exaltar o feito. Disse que poucas histórias no automobilismo eram tão bonitas quanto a de Bortoleto, citando não só o talento, mas também a humildade e a capacidade de superação. Em entrevistas, repetiu que a trajetória do brasileiro, campeão na Fórmula 3 logo na estreia e campeão da Fórmula 2 também como novato, era algo raríssimo, digno de entrar para a história do esporte. Essas palavras chamaram atenção, porque Alonso não costuma se estender em comentários sobre outros pilotos, muito menos sobre novatos. Quando o espanhol diz que alguém tem todas as qualidades para ser um piloto completo, é porque viu consistência, adaptação rápida e maturidade, virtudes que, para ele, são mais importantes que pura velocidade. No caso de Bortoleto, Alonso enxerga um competidor cerebral, capaz de entender corridas de maneira estratégica, algo que lembra seu próprio estilo. Com a transição para a Fórmula 1 no início de 2025, Bortoleto tinha diante de si um desafio gigantesco: entrar no grid com a Keke Sauber, uma equipe de meio de pelotão, sem a pressão de lutar por vitórias imediatas, mas com a responsabilidade de mostrar serviço contra adversários muito mais experientes. Alonso, que sabe bem o quanto é difícil se destacar com carros menos competitivos, já avisava que o brasileiro chamaria atenção. Logo nas primeiras corridas, começou a reforçar a ideia de que Bortoleto era o melhor novato da nova geração, colocando no mesmo patamar de Oli Bearman, outra grande promessa. Mas havia um detalhe: para Alonso, Bortoleto tinha algo extra, uma regularidade que poucos da nova leva de pilotos conseguem manter. Quando surgiram críticas, especialmente de figuras como Helmut Marko, questionando se Bortoleto tinha velocidade suficiente para fazer diferença na Fórmula 1, Alonso não hesitou em sair em defesa do pupilo. Ele afirmou que as pessoas não deveriam esquecer o que o brasileiro havia conquistado nos últimos 2 anos e destacou sua dedicação e profissionalismo, dizendo que essa talvez fosse a parte mais impressionante do seu perfil. Essa defesa pública mostrou que Alonso não só acredita no talento do compatriota da América Latina, mas também se vê no papel de proteger um jovem que ainda está construindo seu espaço. O momento mais emblemático dessa parceria de respeito veio no GP da Hungria de 2025. Com um carro que ainda estava longe dos líderes, Bortoleto conseguiu um 6º lugar que parecia improvável. No paddock, Alonso não perdeu tempo para dizer o que pensava. Afirmou que, se Bortoleto fosse inglês e tivesse feito aquele resultado com uma Sauber, seria capa de todos os jornais no dia seguinte. Essa declaração foi mais que um elogio, foi uma crítica indireta à forma como a mídia internacional, especialmente a europeia, tende a valorizar pilotos britânicos em detrimento de talentos de outras nacionalidades. Ao colocar Bortoleto como exemplo, Alonso reforçou que o brasileiro não só entrega resultados, como também supera barreiras culturais e midiáticas. A imprensa espanhola, que costuma acompanhar cada palavra de Alonso, ecoou o discurso. O jornal chegou a chamá-lo de a futura estrela que esperávamos que fosse, reforçando que o bicampeão mundial estava certo em apostar no brasileiro. Na mesma linha, outros veículos destacaram a frase recorrente de Alonso de que Bortoleto é o melhor novato da geração atual, algo que, vindo de alguém com mais de 2 décadas de experiência no topo do automobilismo, tem um peso enorme. Essa narrativa de Alonso sobre Bortoleto não é apenas baseada em emoção ou em laços pessoais. Ele observa de perto o dia a dia do piloto, acompanha a telemetria, entende os ajustes de estilo de pilotagem e percebe como o brasileiro consegue absorver informações rapidamente. Para Alonso, um dos maiores diferenciais de Bortoleto é a capacidade de evoluir dentro de um fim de semana de corrida. Começa os treinos em um nível e, até a classificação e corrida, já conseguiu corrigir detalhes e extrair mais do carro. Isso é uma habilidade rara, ainda mais em um ambiente tão competitivo como a Fórmula 1. Outro ponto que Alonso destaca é a frieza de Bortoleto em momentos decisivos. Muitos novatos cometem erros por excesso de ímpeto, tentando provar demais em pouco tempo. Bortoleto, ao contrário, parece seguir um ritmo calculado, evitando abandonos desnecessários e maximizando pontos quando surgem oportunidades. Para Alonso, essa maturidade competitiva é um sinal claro de que o brasileiro tem potencial para, no futuro, lutar por campeonatos, desde que tenha o equipamento certo nas mãos. A relação entre os dois também vai além das declarações públicas. Nos bastidores, Alonso atua como mentor, compartilhando experiências sobre como lidar com pressão, como negociar com equipes e como manter a motivação mesmo em temporadas difíceis. Essa conexão, que começou ainda nos tempos de academia de pilotos, ganhou força na Fórmula 1,
onde a convivência no paddock é constante. Alonso, que já viu muitos talentos se perderem por decisões erradas ou por falta de suporte, parece determinado a não deixar que o mesmo aconteça com Bortoleto. Ao longo de 2025, à medida que os resultados da Kiki Sauber melhoravam com pequenas atualizações no carro, as palavras de Alonso sobre Bortoleto se tornaram cada vez mais enfáticas. Ele não apenas reafirmava o talento do brasileiro, mas também começava a projetar o que poderia acontecer se ele fosse colocado em uma equipe de ponta. Chegou a dizer que Bortoleto, com um carro competitivo, poderia surpreender veteranos e disputar pódios com frequência. Esse tipo de previsão, vindo de alguém com a leitura de corrida que Alonso tem, não passa despercebido dentro do paddock. O respeito é mútuo. Bortoleto já declarou diversas vezes que Alonso é uma referência não só pela habilidade ao volante, mas também pela forma como conduz sua carreira e pela mentalidade de nunca desistir. Essa troca de admiração cria uma narrativa que a Fórmula 1 adora, a do mestre e do aprendiz, onde o veterano vê no jovem um reflexo de si mesmo, e o novato busca absorver o máximo de conhecimento para um dia alcançar, ou até superar, seu mentor. Com a temporada avançando e novos desafios surgindo, é provável que Alonso continue a ser uma das vozes mais influentes na defesa e promoção de Gabriel Bortoleto dentro da Fórmula 1. Para o público brasileiro, isso significa ter não apenas um piloto com potencial de brilhar, mas também o apoio declarado de uma lenda viva do esporte, algo que pode abrir portas e gerar oportunidades cruciais. No fim das contas, as palavras de Alonso não são apenas elogios, são um selo de credibilidade, um aval que poucos jovens conseguem conquistar, e que, no caso de Bortoleto, já está sendo usado para pavimentar um caminho rumo ao topo do automobilismo mundial.